poder de Deus, Deus ele se manifesta não só na igreja, né? E saber que eu perdi boa parte da minha vida acreditando nisso. E agora eu tô vendo o sobrenatural de Deus acontecer. No lugar onde eu não esperava que aconteceria. Se você for, antes de iniciar a palavra, eu vou dar um bizu pra você. O fogo caiu em várias passagens da Bíblia, isso é fato. Não começou em Atos 2. Não começou. Teve um cara, o nome dele é Elias, profeta, que nem o Leandro. Cadê o Leandro, profeta? É igual o Leandro. Tô até tremendo aqui, pregar pra esse cara não é qualquer coisa não. Esse cara, cujo nome era Elias, fez uma oração de aproximadamente 40 segundos. No livro de 1 Reis, capítulo 18. E só uma oração de 40 segundos fez o fogo consumir o holocausto. Não é quantidade, é qualidade. É claro que a gente precisa buscar, tanto é que a gente orou muito para esse evento, mas Deus já está respondendo. E assim como em 1 Reis capítulo 18, a resposta de Deus não vem só com palavras, ela vem com fogo. E ela está vindo com fogo nessa noite. Quem já sentiu esse fogo? Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, é o tema do nosso encontro de hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vou ser bem breve. Filipenses 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta bem objetiva para você aqui. Não minta, porque se você estiver mentindo, você não vai estar mentindo para mim e nem para Deus. Você vai estar mentindo para você mesmo. Se Jesus voltasse hoje, quem subiria? Ah, então Deus tem muita alma para salvar hoje ainda aqui. Tem. Interessante que, velho, você que levantou a mão, glória a Deus, você acabou de assumir que a sua cidadania é do céu. Você foi registrado no cartório do céu. E é pra lá que você vai quando tudo isso aqui acabar. Glória a Deus. Mas, legal isso. Só que tem um segundo passo. Jesus deixou uma última ordenança para os seus discípulos: ide por todo mundo, anunciar o evangelho. Tá salvo? Beleza. Vai buscar a salvação para os outros. O Espírito Santo trabalha, mas é preciso uma atitude sua. É uma atitude que leva à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo só vai ter uma reação no seu ministério. O Espírito Santo só vai ter uma reação na sua vida e na vida dos seus amigos quando você tiver uma ação para com Ele. Isso inclusive é física, né? Ação e reação. Você toma uma atitude e Deus toma dele. Só que eu quero te dizer uma coisa. Você pode ser falho, você pode ser pecador, você pode ser errôneo, mas o Deus que você serve é perfeito. E se você contar com a ajuda dele, meu filho, você vai encher o céu de almas. Porque Deus está contigo. Ele é a essência. Ele precisa ser a essência do seu ministério. Amém? Não tem nem muito o que falar depois que o pastor Leandro falou aqui, até porque ele pegou uma parte que eu ia falar. Mas glória a Deus por isso. É confirmação que fala, né? Mas acabou, Mas eu vou falar de uma parada que eu acho que não precisa estudar teologia para você pensar nisso. Mas eu acho isso aqui interessante. Tu já parou para se perguntar por que a igreja, eu tô falando de igreja. Igreja é o quê? Corpo. De quem? De quem? Não, pera, de quem? Igreja é corpo de Cristo. Tu já parou para se perguntar o que aconteceu na história pra gente estar dividido como a gente está hoje? Você já parou para se perguntar qual que foi o momento da história que dividiu a gente? Cara, eu moro em Jeripaço. Tão distante. Não, eu tenho que mencionar minha terra, pô. Eu tenho orgulho da minha terra. Um lugar tão distante, tão pequeno, tem 11 congregações. Mas lá não deixa de ter violência. Lá não deixa de ter coisas ruins.
Vai no chamado Acesso Oeste. Cara, tem igreja que sai do chão, velho. Alegria, né? As igrejas brotam do chão. Eu falei, oi, não era bar aqui, agora a igreja. Pô, bacana igreja. Mas por que continua tendo homicídio, suicídio, violência, estupro, papapá? Por que papapá é tiro? Eu quis imitar, acabei me dando mal, né? Por quê? Você já parou pra se perguntar por quê? Não é língua estranha não, papapá não é língua estranha não. Já parou pra se perguntar por que essa doideira, cara? A gente tá tomando espaço, só que ao mesmo tempo a gente não tá criando o que a gente deveria criar. A gente tá formando vácuos. A gente está avançando, mas está avançando em vácuos, porque a nossa atitude, a nossa ação em relação à sociedade não está gerando frutos. Mais uma vez, tu nunca parou para se perguntar por que uma coisa que nasceu única se dividiu em tantos pedaços? Olha, a igreja pode ter se dividido, mas Cristo ainda vai buscar um corpo só. Glória a Deus. A igreja pode ter se dividido em bilhões de pedaços, mas Cristo ainda vai buscar uma igreja. Sabe quando que aconteceu isso? Hoje você vai ter que aprender um pouquinho de história aqui, velho. Não tem jeito, você não vai escapar. Quem gosta de história aí, por acaso? Então tá tranquilo. Metade vai me matar e metade vai... Igreja primitiva. Fundada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Olha só isso aqui, cara. A igreja primitiva, junto com os seus altos e baixos, nos mostra, de certa forma, a necessidade que temos de nos separarmos desse mundo, uma vez que não pertencemos a ele. Porém, não nos separarmos no sentido de afastarmos de uma vez, mas para que possamos aprender a cultura do céu e possamos, então, através dessa cultura do céu, transformar o mundo. Aconteceu o seguinte, anos 70 depois de Cristo, teve um maluco lá que botou fogo em Roma e botou culpa nos cristãos. Ele botou fogo em Roma e falou, ó, a culpa é desses caras aí, ó. Eles vacilaram. Vamos começar a perseguir e matar eles, vamos? Vamos. A igreja se divide. Não existia igreja, lugar. Os cultos eram feitos em casas, pequenas reuniões. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Existem dois tipos de igreja nesse período histórico. Primeira é a chamada de igreja primitiva. É a igreja que fazia cultos em casas, era a igreja que era exilada, era a igreja que era perseguida, mas era uma igreja que crescia. Essa era a igreja primitiva. Depois da igreja primitiva, quando Paulo saiu de cena, quando Pedro saiu de cena, quando João saiu de cena, entra a igreja imperial. Quem comanda a igreja imperial? Os pais apostólicos. Eles estão acostumados com a sofisticação de grandes templos, grandes construções, reuniões com horas marcadas, mas foi o período que a igreja mais caiu. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Sofrimento leva a crescimento. Facilidade leva negligência. Você tem que aprender a sofrer primeiro para crescer depois, porque o sofrimento nunca vem de graça. A igreja nos mostra isso. Grandes templos, grandes edificações, grandes reuniões, às vezes não tem essência. O Espírito Santo não quer exibicionismo, ele quer essência. E a igreja primitiva tinha essência. Eles sofriam, eram mortos, sim, mas eles sabiam que estavam sofrendo por algo real. Você pode sofrer? Pode. Sofra, mas sofra por algo real, algo que vale a pena. Sofra por algo que vale a pena. Tu já parou para se perguntar por que Marcos não negou Jesus, mesmo sabendo que ele seria arrastado pelas ruas de Roma até ser despedaçado? Você já parou para se perguntar por que Lucas não negou Jesus quando ouviu da boca dos soldados que eles iriam arrancar a pele dele e expor o corpo dele ainda vivo na praça? Você não se perguntou por que Paulo não negou Jesus mesmo sabendo que eles iriam crucificá-lo? Você não se perguntou ainda por que será que o doido do Tomé não negou Jesus mesmo sabendo que fincariam ele na terra, urinariam sobre ele e cortariam a cabeça dele? Por que esses caras fizeram essa doideira, cara? Por que esse negócio não tá em mim também? Por que essa doideira não tá em mim também? Por que eu não me atiro pra Jesus? Ainda mais num país tão democrático que eu posso falar de Jesus à vontade. Esses caras não podiam e viviam por aquilo. O que eu tô fazendo? Espírito Santo, ele te ajuda. Você com a sua essência é um covarde. Eu com a minha essência sou um covarde.
O Espírito Santo ele quer usar você como o cara mais corajoso que Resende já viu para anunciar o evangelho do homem que vai salvar o mundo. Glória a Deus. Os caras entregaram a vida por isso. Ninguém entrega a vida por algo que não vale a pena. Ninguém entrega a vida por algo que é falso. É real. Depois da igreja primitiva, entra a igreja imperial. Ou agora já era. Conseguimos o apoio do Estado. Lembra que eu falei? 70 depois de Cristo, fogo em Roma. Culpa nos cristãos. Os cristãos se espalham. A igreja cresce. 313 depois de Cristo, Constantino faz uma lei e diz: a religião oficial do império vai ser o cristianismo. Pronto, acabou. O mundo vai ser salvo. Glória a Deus. Já era. É nóis. Vamos contaminar a parada toda. E todo mundo vai ter que aceitar Jesus. Acabou. É nóis. Tamo junto. Eu, imperador e eu. Nada disso. O período que era para a igreja mais crescer, ela mais se conformou. E aqui entra o tema estrangeiros. A igreja, quando estava separada do mundo, mas estava com uma ponte de transformação, ela crescia. Mas a partir do momento que essa ponte de transformação passou a ser uma ponte de conformação, a igreja travou. Olha aqui, isso aqui que eu vou te dizer agora. Nenhum pastor, presbítero ou diácono, por mais corajoso que seja, vai subir no púlpito de uma grande igreja para dizer o que eu vou te dizer agora. Mas depois de 313 depois de Cristo, quando os cristãos viram que o cristianismo era a religião oficial deles, eles começaram a fazer a mesma coisa que fizeram com eles atrás. Sim, os cristãos começaram a matar. História. Ninguém vai te dizer isso no púlpito de uma igreja, mas os cristãos chegaram a matar em nome de Jesus. Sabe por quê? Dominamos. Estamos com o mundo. Aí Deus olha e fala assim: vocês acham que com a ajuda do mundo vocês vão conseguir? Não. Vocês não precisam do mundo, porque eu já enviei o que vocês precisavam em Atos capítulo 2. Vocês não precisam da influência do mundo. Vocês já têm a influência de Deus. Vocês não precisam do aval do mundo. Vocês já têm o aval de Deus. Vocês não precisam de uma palavra do mundo quando o próprio Deus já falou: vai. Para de ficar estagnado. O mundo precisa de você. Ah, mas eu não sou importante. Eu não faço nada certo. Cara, tu acha que eu sou perfeito? Se eu esperasse ser perfeito, se o Leandro esperasse ser perfeito, se o Thiago esperasse ser perfeito, a gente não tava nem aqui. Se Pedro tivesse esperado ser perfeito, ele ia morrer. Pedro era o cara mais bipolar que você pudesse imaginar. O mesmo Pedro que falou que iria com Jesus até a morte, negou Jesus 3 vezes. Não espere ser perfeito. Deus não quer perfeição. Ele quer disponibilidade. Glória a Deus. Quer vir pro reino? Vem. O mesmo Deus que trabalha através de você também trabalha em você. O mesmo Deus que vai te usar também vai te aperfeiçoar cada dia mais no seu ministério. Se entregue para Deus. A gente não quer ver isso aqui parar, não. É que eu falo pro Thiago: eu quero que venham mais loucos ainda pela frente. Eu quero que venham pessoas com mais atitude ainda pela frente. Eu quero que pessoas saiam daqui pregando nos ônibus, saiam daqui pregando nas escolas, nos trabalhos, nos bares. Eu quero isso. Quando eu tiver isso, eu falei: Espírito Santo, eu cheguei aonde era para eu ter chegado e eu cumpri a minha missão ministerial. Porque o meu objetivo não é parar a obra, é fazer com que melhores venham depois de mim. Vou repetir para você entender. O seu objetivo não é parar a obra, é fazer com que melhores venham depois de você. Aleluia. Glória a Deus. Vocês ficaram impactados com o negócio, né? Os crentes matando. Aconteceu. Tanto é que teve muita conversão forçada. Ou tu aceita Jesus ou tu morre. Já pensou, João? Forte, né? Não é esse Deus que eu conheço, não, cara. Sabe por quê? Às vezes a gente duvida do poder de convencimento do Espírito Santo. Tem um hino muito legal que diz que a principal função ministerial do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do juízo. É a função do Espírito Santo na terra. Convencer o homem dos seus pecados e soprar no ouvido dele assim, ó: seja melhor, seja melhor, seja melhor, seja melhor, seja melhor. Mas eu errei, levanta e seja melhor. Mas eu tropecei de novo na mesma pedra, levanta e seja melhor. Ah, mas estão apontando o dedo pra mim na hora que eu tô caído. Mas quando eu tô de pé, ninguém estende. Mas quando eu tô querendo levantar, ninguém estende a mão. Vou repetir. Quando você tá caído, só tem dedo apontado. Mas quando você quer se levantar, nenhuma mão se disponibiliza para te puxar. Minto. Tem uma mão.
E é a única que você precisa, do Espírito Santo. Se levanta e se levanta com estilo. Fala assim, ó, eu pequei, vira, dá um beijo no ombro pro pecado e vai embora. Porque você não nasceu para ser escravo do pecado. Você não nasceu para ser escravo do pecado. O sangue já foi derramado por você. Amém? Amém. Quem não entende a realidade do ministério do Espírito Santo é chamado de escravo do pecado. Quem entende e pratica é chamado de filho de Deus. Você tem essa escolha. Continuar com um pouquinho mais de história, que vocês estão... Tô vendo sangue nos olhos por história aí, nos olhos de vocês. É isso mesmo. 4 pontos, cara. Coisa rápida. Jogo rápido. 4 pontos que eu vou levantar pra você aqui. Olha só. Uma pessoa considerada estrangeira numa terra, ela pode esperar o quê? Que vão estender o banquete pra ela? Sou estrangeiro, caracas. Pô, maneiro, velho. Você é da onde? Você é da Argentina? Pô, fica à vontade, cara. Como se você não fosse o principal rival do Brasil no futebol. Fica à vontade, senta aqui. Come alguma coisa, tá com sede? Não. Você vai esperar sofrimento, exílio. E era isso que a igreja passou. A gente desacostumou a se desraizar do mundo. O mundo está preso no nosso DNA. Mas graças a Deus o Espírito Santo está nos alertando para que nós possamos a cada dia mais ser inteiramente de Deus. Legal, tô de passagem. Então, eu vou fazer que nem os monges. Vou subir num morro, vou começar a orar, vou me isolar lá, porque é isso que Deus mandou eu fazer. Não. Teve uma época que se chama época do monastério na história. Os caras, eles achavam que se separar era subir nos montes e ficar orando lá a vida toda. É o único caminho da santidade. Mas hoje não é assim não. Sabe por quê? Primeiro, você é estrangeiro. Segundo, seu lugar não é aqui, seu lugar é no céu. Terceiro, enquanto você estiver aqui, Jesus te deu uma missão. Vou repetir. Você é estrangeiro. O seu lugar não é aqui, o seu lugar é o céu. Mas enquanto você estiver aqui, você já tem uma missão a ser cumprida. Ah, não tem nada pra fazer? Tem. Acho que escapar, né? Tem, claro que tem. Tem o mundo todo pra ser salvo, cara. E você é o canal da salvação das pessoas.